fazer o coelhinho para decoração de Páscoa. Nós vamos começar com o anel mágico. E aqui ficou o anel. Eu vou fazer 6 pontos baixos no anel mágico. Esse eu conto como primeiro. 6. Eu puxo o anel mágico. E agora eu vou começar já a segunda volta, fazendo dois pontos baixos em cada ponto. Então, são 12 pontos. 12. Pronto, aqui eu tenho 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um ponto pipoca. Eu dou uma laçada e faço como se fosse um ponto alto no primeiro ponto do trabalho. Como se fosse um ponto alto, dou mais uma laçada e passo por dentro dos outros 2 pontos e fico com 2 pontos na agulha. Eu vou fazer novamente uma laçada, passo a agulha por dentro do ponto, puxo a linha, dou uma laçada, eu tenho 4 pontos na agulha, dou uma laçada e passo por dentro dos primeiros 2 pontos. Eu fiquei com 3 pontos na agulha. Dou uma laçada, passo a linha por dentro do mesmo ponto, puxo a linha. Agora eu tenho 5 pontos na agulha. Pego a laçada e puxo a linha passando por dentro dos primeiros 2 pontos. Eu fiquei com 4 pontos na agulha. Eu vou fazer novamente, vou dar a laçada e vou puxar a linha por dentro dos 2 primeiros pontos. E eu fiquei com 3 pontos na agulha. Eu vou puxar a linha e dar uma laçada por dentro dos 3 últimos pontos. E eu tenho essa elevação aqui. E agora eu vou trabalhar no próximo ponto baixo da carreira anterior, um ponto baixo. E assim eu fiquei com a minha primeira elevação, meu primeiro pontinho pipoca. E agora eu vou trabalhar mais um no mesmo ponto. Então, o primeiro ponto nós trabalhamos a pipoca e mais 2 pontos baixos. E eu vou repetir até o final da carreira essa combinação de pontos. A laçada, agulha no ponto baixo, puxa 3 pontos na agulha. A laçada, puxa, passa a linha pelos primeiros 2 pontos da agulha, eu fiquei com 2. Vou dar mais uma laçada, vou colocar a agulha no mesmo ponto, puxo a linha, fiquei com 4 pontos na agulha. Vou dar uma laçada e vou puxar a linha pelos primeiros 2 pontos da agulha. Fiquei com 3. Mais uma vez, dou a laçada, passo a agulha por dentro, coloco a agulha no mesmo ponto, puxo a linha e eu fiquei com 5 pontos na agulha. Pego a laçada, puxo a linha pelos primeiros 2 pontos e eu tenho 4 pontos na agulha. A laçada, puxo a linha pelos primeiros 2 pontos, 3 pontos na agulha e agora a laçada e puxo a linha para passar por dentro dos últimos 3 pontos. E agora, sem dar laçada nenhuma, eu vou fazer um ponto baixo no próximo ponto aqui da carreira. Um ponto baixo, 2 pontos baixos. E assim eu vou fazer até o final. E eu tenho que ter, em total, 6 dessas pipoquinhas, desse ponto pipoca. E agora aqui vai ser o meu último ponto. Eu termino com um ponto duplo, um aumento de ponto baixo no último ponto. Pronto. Eu tenho 6 pipoquinhas. A próxima carreira vão ser... Eu tenho aqui agora 18 pontos. Então, eu vou fazer agora... Vou fazer uma próxima carreira fazendo aumento em cada ponto. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto da carreira anterior. Aqui eu fiz 2. Para não se confundir nessa parte de aumentos, eu recomendo usar um marcador. Pode ser um clips, abre um clips e coloca ali no primeiro ponto, sempre no primeiro ponto da carreira. Aqui eu já fiz 2, eu vou colocar
ou esses marcadorzinhos assim que se encontra bem fácil nas lojas de armarinho. Então, já fiz 2 pontos baixos, agora eu vou fazer mais 2 pontos baixos no próximo ponto, 4, 5, 6, e eu tenho que terminar a carreira com 36 pontos baixos. Bom, eu terminei a minha segunda carreira e eu tenho aqui agora 36 pontos baixos. Essa próxima carreira eu quero fazer novamente pontos pipoca. E eu quero ter ao redor o dobro de pontos pipocas que eu tive aqui. Então, aqui eu tive 6, aqui eu quero ter 12. Eu vou começar o primeiro ponto já com um ponto pipoca. Então, eu faço um ponto alto e deixo aberto. Faço mais um e deixo aberto. E faço mais um e deixo aberto. Eu fiquei com 4 pontos na agulha. Dou a laçada e puxo a linha e passo pelos primeiros 2 pontos, dou a laçada, puxo a linha e passo pelos últimos 3 pontos. E agora eu coloco a agulha no próximo ponto e faço um ponto baixo, sem nenhuma laçada. E mais um ponto baixo, sem aumento. O segundo é no próximo ponto. Eu não vou fazer nenhum aumento nessa carreira. É sempre, a ordem é sempre um ponto pipoca. Agora, eu vou finalizar minha pipoca, sempre um ponto pipoca e 2 pontos baixos. 1, 2. Uma dica, essa carreira daqui, ela foi feita toda com aumentos, então os pontinhos estão muito juntinhos. É importante sempre prestar atenção se vocês não vão pular nenhum ponto sem querer e colocar a agulha aqui no próximo ponto baixo. Tem que sempre ter a certeza de que qual é o próximo ponto baixo depois da pipoca, para não pular ele. Senão não vai fechar o número de pontos desta carreira aqui depois. Agora eu terminei a minha segunda carreira e eu tenho aqui 12 pipocas. Essa carreira agora vai ser uma carreira de arremate, esse aqui vai ser o corpinho do coelhinho. Vamos fazer meio ponto alto, então eu vou dar a laçada e eu vou puxar a linha e em vez de eu fazer como se fosse ponto alto normal, que eu passo a linha por dentro dos primeiros 2 pontos e depois passo a linha por dentro do outro ponto, eu vou fazer que esse ponto alto fique pela metade, por isso que a gente chama meio ponto alto. Eu vou dar uma laçada, vou colocar a agulha, vou puxar a linha e na prova vou dar a laçada e agora nessa laçada eu vou passar por dentro dos 3 pontos. E eu vou fazer 2 pontos assim, um em cada ponto seguinte. E agora eu vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior. O aumento é sempre 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior. Agora eu vou fazer mais um ponto, meio ponto alto. E mais 1, 2, e agora eu vou fazer um aumento nesse próximo ponto. 1, 2, e eu vou repetir esse esqueminha até o final da carreira, sempre 2 meios pontos altos, 1, 2, e 2 meios pontos altos juntos no próximo ponto, que é o aumento. Bom, cheguei aqui ao final dessa minha carreira e vocês estão vendo que nós estamos trabalhando em caracol, vai ficando aqui como se fosse um degrau. Agora eu terminei o corpinho do meu coelho e eu não quero esse degrau aqui, então para evitar isso, nesse caso nós vamos fazer um ponto baixo no próximo ponto e vamos fechar então essa carreira com um ponto baixíssimo. Pronto, agora o meu círculo está bem formadinho. Agora aqui nós vamos começar a fazer como se fosse a cabeça do coelho. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos começar fazendo com pontos baixos. Vamos puxar uma correntinha e no próximo ponto vamos fazer um ponto baixo. Primeiro ponto, e vamos fazer assim por 9 pontos. Bom, cheguei ao final dos meus primeiros 9 pontos baixos na carreira onde vai ser a cabeça do coelhinho.
O coelhinho tem esse formato, o rostinho do coelhinho tem esse formato mais ovalado. Então, nós vamos agora fazer 2 pontos, vamos fazer um aumento nesse primeiro ponto. Então, nós vamos puxar uma correntinha, virar o trabalho, fazer a laçada e vamos fazer um meio ponto alto no primeiro ponto e novamente um meio ponto alto no primeiro ponto. Então, eu começo essa carreira com 2 meios pontos altos no primeiro ponto. E eu sigo com um meio ponto alto a cada ponto. Então, aqui foram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aqui eu tô no meu último, eu vou fazer novamente 2. Então, vou fazer 10 e vou fazer mais um no último ponto. E vou terminar com 9 pontos, 9,5 pontos baixos. Bom, agora eu já vou começar a diminuir aqui para fazer um formato mais ovalado da cabecinha do coelho. Normalmente, quando a gente vira o trabalho, para fazer a borda retinha, a gente começa puxando uma correntinha, mas eu não quero a borda retinha. Eu quero que ela fique um pouco assim, já fechando aqui. Então, eu vou só virar o trabalho sem fazer nenhum ponto, nenhuma correntinha. E agora, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou colocar a agulha já no meu próximo ponto. Vou puxar a linha e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer novamente 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o meu último ponto, eu vou fazer, ao invés de eu fazer um ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Porque aí eu vou ter o efeito desse ladinho aqui também vai ficar mais ovalado. E agora, vou fazer mais uma carreira diminuindo. Então, eu vou só virar o trabalho, não vou puxar nenhuma correntinha e vou pegar no próximo ponto e fazer um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6. E o 7º ponto, eu vou fazer só um ponto baixíssimo, sem puxar a linha. E agora, eu tenho aqui já o que seria o formato da cabecinha do coelho. Agora, nós vamos começar já as orelhinhas. Para começar as orelhinhas, nós vamos também simplesmente só virar o trabalho, sem fazer nenhuma correntinha. Eu vou fazer pontos baixíssimos, 2, porque eu só vou puxar a linha pro local onde eu vou fazer a primeira correntinha, 2 pontos baixíssimos. E aqui, eu vou subir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar nesse lado aqui com pontos baixos. Eu vou fazer, nessa primeira correntinha eu não conto, eu vou fazer na 8ª correntinha um ponto baixo. Eu vou fazer 8 pontos baixos até o final. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, aqui no meu próximo ponto, eu vou só fazer um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo. E agora, eu vou subir novamente 8 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E mais uma, 9.
porque essa é a correntinha que eu vou virar. E eu vou pegar na 8ª correntinha e vou fazer um ponto baixo. E eu vou trabalhar o ponto baixo desse outro lado aqui da correntinha. E agora, no próximo ponto, eu faço mais um ponto baixíssimo e no último aqui, mais um ponto baixíssimo. Pronto, as minhas orelhinhas, na verdade, estão meio parecendo com duas antenas. Nós já vamos resolver isso. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos seguir com pontos baixíssimos por toda a borda do coelhinho. E isso vai ser um arremate. Quando nós chegarmos aqui, nós vamos fazer o outro lado da orelhinha. Então, vamos lá. Vamos fazer um ponto baixíssimo, né? Como se fosse uma costurinha a cada carreira aqui da cabeça. Essa parte é um pouco mais complicadinha, porque a gente tem que identificar mais ou menos aonde colocar a agulha. Pronto. Pronto. Eu cheguei agora aqui nesse ladinho da orelhinha do coelhinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 8 pontos baixos desse outro lado da correntinha para fazer com que a orelhinha fique mais larguinha e fique realmente com uma cara de orelha e não com uma cara de antena. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e no último 8. Mas eu quero fazer a voltinha, então eu vou fazer mais 9, 10 e eu fiz 10 pontos baixos aqui. No último eu fiz 2 a mais. E agora eu vou seguir esse lado da orelhinha com pontos baixíssimos para fazer o arremate e para levar a linha até esse ponto aqui. Vamos lá, vamos fazer toda a volta da coelhinha, da orelhinha da coelha ou do coelho, fazendo pontos baixíssimos. A gente sempre pega as duas alcinhas, tá? Vamos pegar as duas alcinhas e vamos fazer o ponto baixíssimo, que vai ficar um arremate mais bonito. Pegando sempre aqui, ó, as duas alcinhas do ponto baixo que foi feito ali na carreira anterior. Aqui no meio da orelhinha eu tinha 2 pontos, então eu vou fazer novamente 2 pontos baixíssimos aqui no meio. É um pouco apertadinho ali no meio. E agora eu cheguei do outro lado da outra orelhinha. E aqui eu vou fazer novamente 8 pontos baixos. 8, e agora eu vou fazer mais 2 no mesmo, 9, 10. E eu posso terminar o trabalho agora com um ponto baixíssimo nesse último ponto ali. E pronto. Está feito o nosso coelhinho. Uma dica bem legal agora é fazer assim, uma correntinha de coelhinhos para colocar ou na porta, ou enfeitar pela casa, ou até na mesa. E a gente já tem um belo e rápido enfeite de Páscoa.